Eu tenho um canal aqui no YouTube há apenas 3 meses e eu já tô semanas à frente no meu planejamento. Tudo porque eu parei de brigar com a IA e comecei a usar ela ao meu favor. Hoje eu vou te contar exatamente como eu faço isso. Se você tem um canal, se você tá pensando em começar um, ou se você tá perdido e não sabe muito bem como que a inteligência artificial pode te ajudar no dia a dia e o que ela pode acrescentar na sua vida, fica aqui comigo porque acho que esse vídeo vai ser muito útil. Se você já assistiu outros vídeos aqui do canal, você já tem essa informação, mas se você for novo, para contextualizar, eu trabalhei muitos anos no setor da tecnologia da informação, primeiro como desenvolvedora de software, depois na gestão de uma equipe de engenharia. Mas infelizmente, no ano passado, eu acabei passando por um burnout que fez com que eu decidisse me afastar um pouco da vida profissional formal, tirando um ano mais sabático, e nesse período eu decidi tirar alguns sonhos do papel, e esse canal no YouTube é um desses sonhos. Desde muito nova, eu gosto de escrever. Primeiro eu adquiri esse gosto por necessidade. Eu já contei isso num outro vídeo aqui do canal, que você pode assistir depois. Mas com o passar dos anos, escrever virou uma forma de compartilhar as minhas histórias com o mundo e de encontrar pessoas que passavam exatamente pelas mesmas coisas que eu. Por conta disso, eu acabei criando um blog, assim, como os incas e os maias faziam, um blog para escrever. Mas com o passar do tempo, eu fui identificando que, por conta da vida corrida que todo mundo tem hoje em dia, seria interessante transformar os meus textos em algum formato que pudesse otimizar a vida das pessoas que estavam querendo escutar o que eu tinha para falar. E o canal aqui no YouTube foi uma excelente maneira de fazer isso. O que inclusive me lembra uma conversa que eu tive há muitos anos atrás com um amigo, onde a gente falava que criar um canal no YouTube sozinha, sem suporte, era loucura pela quantidade de coisas que se precisa para construir um canal bem construído. Mas ao que tudo indica, depois das pessoas passarem por um burnout, aprenderem a usar uma característica da cara de pau a seu favor no dia a dia e fazerem 30 anos, um novo nível de loucura é atingido dentro da gente e você simplesmente liga o modo foda-se, fazendo o que for preciso para tirar as coisas do papel e transformá-las em realidade. Se eu tivesse uma lista de coisas que, na minha opinião de principiante, são necessárias para criar um canal aqui, a primeira delas seria não ligar para o que os outros pensam ou o que estão falando de você. E logo, em segundo lugar, contar uma história de forma tão envolvente que faça com quem tá assistindo queira ficar. Eu acho que depois desse tempo que eu tô dando a cara a tapa aqui, eu já entendi que um dos maiores desafios de criar conteúdo não é escolher a roupa, fazer a maquiagem, organizar o cenário, a qualidade da câmera e do microfone. Pra mim, todas essas são coisas adicionais que de fato ajudam muito, porque é bom demais assistir um vídeo que foi todo milimetricamente arquitetado para propor uma excelente experiência do usuário, mas em um mundo onde a cada minuto milhares de vídeos bons são disponibilizados na internet exatamente sobre o mesmo assunto, a concorrência se tornou uma inimiga cruel, de forma que sempre vai ter um vídeo melhor do que o nosso. Hoje a gente tem muitas distrações e muitas possibilidades. Então, se o meu vídeo não estiver contando uma boa história, ele vai ser facilmente descartado, de forma que quem está assistindo, em pouquíssimos segundos, vai conseguir encontrar algo que seja mais do seu agrado. O meu canal foi criado do zero, era tudo mato quando eu comecei, não tinha inscritos, não era uma conta antiga com muitos seguidores, eu não tinha vídeos passados. Eu tô com ele ativo fazem 3 meses, postando vídeos mais longos semanalmente, além dos shorts postados numa frequência de 2 a 3 dias. E faz mais ou menos um mês que eu tô usando ferramenta de inteligência artificial para me ajudar aqui no canal, de forma que eu capture mais pessoas interessadas no que eu tenho para contar e também com uma estratégia para reter por mais tempo essas pessoas. Então, focar ali nos primeiros segundos do vídeo. Isso quer dizer que eu simplesmente parei de contar histórias reais e tô contando histórias de IA aqui? Não. Infelizmente, a IA não tem histórias tão boas como as minhas e ela não consegue dar os tons que eu gosto de dar, porque são toques mais pessoais, que são importantes nos meus roteiros e que eu valorizo muito nos meus vídeos. Afinal de contas, no meu canal eu escolho compartilhar coisas que realmente aconteceram comigo, que são histórias verídicas. Por enquanto, eu tô usando IA de 3 formas principais aqui no canal. A primeira delas é pegar um roteiro
roteiro que já foi escrito por mim, ele já tá pronto, mas fazer com que a IA faça pequenos ajustes de forma que ele fique mais fluido, que a história consiga ter começo, meio e fim, que às vezes eu não consigo colocar isso sozinha, e que os primeiros segundos de vídeo sejam de fato interessantes, que as pessoas fiquem curiosas, queiram ficar por aqui comigo. A segunda é pegar uma ideia de roteiro que eu tenho e criar um roteiro do zero. Como que isso funciona? Eu não tenho nada escrito em pedra aqui pro canal, mas eu já tenho um planejamento e uma visão ali de alguns meses pra frente, de forma que eu sei quais assuntos eu quero abordar todas as semanas. Só que nem sempre eu tenho uma clareza muito grande do que eu vou escrever, de como eu vou começar um vídeo, de como eu quero finalizar, como eu quero contar as coisas. E pra isso eu uso essa parceria com a IA, de forma que a gente escreve juntas, ela me faz algumas perguntas, cria o roteiro e a gente vai ajustando conforme necessário. E a terceira é a quebra de roteiros grandes, de vídeos que já existem, para que eles virem vídeos menores. Então eles acabam virando os roteiros dos shorts, de uma forma que faça sentido o que eu tô falando nesses vídeos mais curtos. Como eu faço isso? Bom, em 2026, você já deve saber que existem milhares de IAs que podem nos ajudar no dia a dia, nas mais diferentes atividades. Se você não sabe, pelo amor de Deus, saiba. Isso é importante. Eu gosto muito de usar o Claude, que é uma ferramenta criada pela Anthropic, que eu considero muito boa para atividades criativas. Eu já testei e eu uso outras ferramentas para outras coisas do meu dia a dia, mas eu tenho tido resultados muito bons usando o Claude, de forma que é mais interessante, mais ágil e eu uso as skills para me ajudar. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui sobre aquele pensamento muito comum que as pessoas têm hoje em dia, que tem meme, tem vídeo falando sobre isso, de que a IA tá tornando as pessoas burras e preguiçosas. Sim, de fato, a IA tá deixando mais burro quem já é burro e mais preguiçoso quem já é um grande preguiçoso. That is a real slap in the face. Quem é inteligente, não tem preguiça de aprender, é interessado pelas coisas, entende que o uso de uma ferramenta em conjunto pode otimizar e pode alavancar o seu dia a dia, o seu trabalho, vai continuar sendo inteligente e vai saber muito bem como desfrutar de ferramentas que são gratuitas. Um resultado eficiente de um trabalho feito por inteligência artificial depende muito do prompt e das instruções que você está passando para ela e de qual é o seu objetivo. Fechando parênteses. Uma skill é uma habilidade que a própria IA pode criar através do comando do usuário, no caso eu, que vai ser responsável por atender uma necessidade específica que eu tenho. Uma skill pode fazer uma atividade bem pequena, ela não precisa abraçar o mundo e fazer 50 coisas na mesma skill, apesar de que eu tenho skills bem programadas e bem ajustadas e que é completamente possível você abordar mais coisas com uma única skill. Eu não vou me aprofundar sobre criar skills, salvar, editar, como usar, porque aqui no YouTube mesmo existem milhares de vídeos feitos por milhares de pessoas para todos os tipos de gosto, ensinando a usar as skills do Cloud. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um vídeo do canal da Débora Foloni sobre esse assunto, que é muito explicativo e que ela aborda tudo o que você precisa saber para conseguir usar as skills, mesmo que você não tenha base nenhuma em programação, tecnologia ou etc. Quando eu comecei o canal, eu levava dias para escrever bons roteiros e muitas vezes acontecia de eu jogar esses roteiros fora porque eu achava que eles não estavam à altura do que eu queria entregar aqui pro canal, fazendo com que eu perdesse uma quantidade absurda de tempo e de energia para construir algo que muitas vezes não foi usado. Logo nas primeiras semanas também, eu já tinha entendido da importância dos shorts, só que eu queria muito que os meus shorts tivessem uma relação próxima com os vídeos longos do canal, e por isso eu acabei tendo muita dificuldade de conseguir quebrar aqueles roteiros maiores em roteiros menores, de forma que os vídeos pequenos, que eles têm duração máxima de 3 minutos, fizessem sentido e prendessem as pessoas. Depois que eu comecei a usar as skills do Cloud, o cenário mudou da água pro vinho de uma forma muito rápida. Não só por eu ganhar tempo e conseguir construir bons
bons roteiros de uma forma mais ágil. Mas eu consegui diminuir consideravelmente as distrações aqui ao meu redor, usando essa ferramenta auxiliar como meu braço direito na criação dos conteúdos para o canal. Por conta desta otimização, eu consigo estar semanas, às vezes meses à frente com relação à criação e desenvolvimento dos conteúdos, fazendo com que eu possa investir mais tempo em outras atividades que a criação de um canal engloba, como a gravação dos vídeos, o entendimento de como gravar de ângulos melhores, a própria edição e como eu posso melhorar elas. Eu sei que o uso de inteligência artificial ainda é polêmico por N motivos. Os processos acabam sendo mais acelerados, muitos valores e prioridades são colocados à prova. E claro, tem muita questão de segurança de informações e saúde mental das pessoas que estão utilizando e estão vendo as suas atividades serem substituídas por alguém, por alguma máquina que faz o seu trabalho muito mais rápido. Eu também entendo que muitas pessoas estejam céticas e resistentes com relação ao uso da inteligência artificial, principalmente em atividades criativas, porque a criatividade é algo muito humano. Mas eu vou ser muito sincera com você. Todo mundo tá usando. A quantidade de canais por aqui que são gerados exclusivamente com IA é absurda. As thumbnails, os roteiros, as edições e até os vídeos são totalmente gerados por IAs. Eu não tô falando que a IA sempre entrega resultados perfeitos, que é tudo lindo e que tudo deve ser terceirizado pela IA. Algo que eu valorizo muito é o lado humano das coisas. Não é à toa que eu criei um blog para dividir a minha vida com as pessoas, porque eu sei que a gente consegue se identificar uns com os outros. Transformei isso num canal no YouTube onde eu conto histórias que são 100% reais e prezo muito pelos tons do vídeo, por um roteiro bem criado, por uma edição bem feita e que não pareça que foi tudo feito por uma máquina. Até porque não é tudo feito por uma máquina. Existe uma pessoa real criando conteúdo aqui e compartilhando a vida. Mas fato é de que o mundo sem inteligência artificial já não existe mais. A gente pode ficar se lamentando sobre como o mundo era melhor e as coisas eram mais simples, era tudo muito diferente e as pessoas não estavam perdendo os empregos e não precisavam aprender mais nada e que as coisas eram menos aceleradas e o mundo mais justo e não sei o que. Ou a gente pode escolher criar familiaridade com as ferramentas e entender como usar essa carga absurda de informações que aparecem todos os dias a nosso favor, seja para criar ou produzir conteúdo aqui na internet, para o ambiente corporativo na criação de e-mails mais inteligentes e alinhados com o que o seu chefe quer ler, no dia a dia, para entender se a persiana ou as prateleiras que você tanto quer colocar na sua casa vão ficar boas antes de você gastar milhões de reais em comprar coisas que vão ficar horríveis na sua casa, que é algo que eu tenho muito orgulho de ter feito aqui na minha casa. Tudo bem que eu namoro e divido apartamento com um gênio nerd hacker da tecnologia que fez um prompt muito bom e que conseguiu um resultado muito bom, de forma que a gente já sabia que as prateleiras iam ficar excelentes aqui. Se você não começar a incluir inteligência artificial aos poucos na sua vida, você vai ficar para trás. E quando eu falo ficar para trás, eu tô falando ficar para trás em questão de conhecimento. Quem tem conhecimento em ferramentas que ajudam a otimizar o nosso tempo e que podem sim melhorar a nossa qualidade de vida se usadas da forma correta, se usadas de forma inteligente, saem na frente. Se você ficou até o final, me conta aqui nos comentários se você usa IA nos seus vídeos, caso você seja criador de conteúdo, ou se você usa IA em algum outro tipo de área na sua vida. E se você conhece alguém que é cético, não usa IA, não gosta, não sei o que, compartilha meu vídeo com essa pessoa. Dessa forma o YouTube entende que você gostou desse vídeo e vai te sugerir novos conteúdos meus no futuro. Muito obrigada por ter ficado até o final e a gente se vê em breve. Tchau!